Quando João Batista veio para preparar o caminho de Jesus, em Mateus 3, de 1 a 2, ele pregava: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Depois, Jesus começou seu ministério e, em Mateus 4, 17, diz que ele pregava o mesmo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus subiu ao céu e os discípulos continuaram pregando, em Atos 2, 38, nos é dito que Pedro, pregando à multidão, também dizia: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Portanto, é evidente que o arrependimento é um tema crucial para todo cristão, e vamos analisá-lo neste vídeo. Vamos começar. Muitos dizem que a salvação é pela graça, mas que nós precisamos nos arrepender, então parte da salvação depende das nossas obras. Mas esse é um pensamento equivocado, porque o arrependimento também é uma obra que o Espírito Santo realiza em nós, e ele o faz em 4 passos importantes. Vamos começar falando do primeiro passo. Ele nos convence do pecado. Em João 16, 7, diz que Jesus nos enviaria o Consolador, e depois, no versículo 8, diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O homem que ainda não nasceu de novo, que não nasceu do Espírito, a Bíblia o chama de homem carnal. Costuma dizer: eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, e não sente nenhuma necessidade de mudança. Mas aquele que aceita Jesus se depara cara a cara com sua vida perfeita, seu amor infinito e sua santa palavra. E então é inevitável que vejamos a grande diferença entre a nossa vida e a de Cristo. Graças ao Espírito Santo. Demos o primeiro passo, fomos convencidos do nosso pecado. O Espírito Santo nos mostra aquilo em nossa vida que nos faz mal, que nos machuca, que não nos permite crescer espiritualmente, aquilo que impede que sejamos um templo melhor para o Espírito Santo, aquilo que impede que sejamos um instrumento melhor em suas mãos, enfim, aquilo que de alguma forma nos afasta de Deus. O segundo passo é a tristeza pelo pecado. É o Espírito Santo quem nos faz sentir tristeza, como explica 2 Coríntios 7, dos versículos 9 ao 10, onde diz: agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. É justamente essa tristeza que vem do céu que nos impulsiona a desejar mudar a imagem de Cristo. Note, por favor, se isso é fundamental, que a tristeza que o Espírito Santo coloca em nós não é uma tristeza pelas consequências do pecado, mas sim uma tristeza pelo próprio pecado. Em terceiro lugar, temos a confissão. A primeira coisa que quero esclarecer é que a confissão deve ser feita em oração privada e pessoal, diretamente a Deus e sem intermediários. Em Hebreus 4, dos versículos 14 ao 16, diz que temos um grande sumo sacerdote que atravessou os céus. Jesus, o Filho de Deus, que foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado, e, por conseguinte, o texto continua dizendo: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para socorro em momento oportuno. Aqui na tela, deixo alguns versículos que indicam que Cristo é nosso único mediador, que é nosso advogado e que ninguém chega ao Pai senão por meio dele, o que significa que não precisamos de nenhum outro mediador para acessar o nosso único mediador. Dito isso, e agora que sabemos que podemos nos confessar diretamente em oração, sempre nos dirigindo ao Pai em nome de Jesus, assim como Jesus nos ensinou em João 14, 13, então agora precisamos compreender o seguinte: que o Espírito Santo nos mostra e nos ensina aquilo em nossa vida que nos afasta de Deus e que podemos mudar. E realiza o milagre de produzir tristeza em nosso coração, a tristeza de quem se separa de um ente querido. Então agora precisamos confessar e pedir em oração que Ele nos ajude a mudar. Isso sempre foi assim. Aqui na tela deixo alguns versículos que falam sobre a importância da confissão no Antigo Testamento.
A confissão também estava presente quando João Batista batizava pedindo arrependimento. O que é confessar um pecado? E o que não é? Vamos começar primeiro dizendo o que não é confissão. Normalmente, quando oramos, dizemos: perdoa os nossos pecados. Isso não é confessar os nossos pecados. É uma generalização que usamos para escapar do ato desagradável de confessar, ou seja, de mencionar diante de Deus o nosso pecado com nome e sobrenome, pedindo sinceramente que Ele nos ajude a abandoná-lo. Sim, como você já sabe, a confissão não é para que Deus saiba o que fizemos. Ele conhece perfeitamente tudo o que fazemos, todas as nossas fraquezas e debilidades. A confissão é para que humilhemos nossa alma diante de Deus, confiando que em seu amor e providência Ele nos ajudará. Proverá os meios e a força necessários para que possamos abandonar essa prática que nos afasta dele. Isso está muito bem ilustrado na primeira experiência de separação do homem com Deus, logo no início de Gênesis, quando Adão e Eva pecam e se escondem. Deus pergunta a Adão, em Gênesis 3:9, onde estás? E em Gênesis 3:11, Deus volta a perguntar: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Como é óbvio, Deus não estava perguntando para saber algo que já não soubesse perfeitamente, mas sim estava lhes dando uma oportunidade para a confissão. Felizmente, graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia está repleta de promessas para aqueles que decidimos nos submeter ao poder curador e transformador do Espírito Santo. Em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A salvação é pela fé. Isso significa que cremos que Deus nos perdoa e nos levantamos restaurados. Sim, eu já sei o que você está pensando. A teoria é impecável, mas a prática é outra história. Eu falhei tantas vezes. Sim, eu sei, te entendo perfeitamente. Sobre isso, quero te dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é uma questão de vontade, de entrega. Se você confessar seu pecado a Deus e derramar sua alma diante dele com sinceridade, duas coisas vão acontecer. Ou você para de orar, ou mais cedo ou mais tarde vai abandonar o pecado. Simplesmente não desista. Não é à toa que Apocalipse 14 de dezembro descreve os salvos dizendo: aqui está a paciência dos santos. E o que é paciência se não perseverar na entrega e no arrependimento? A segunda coisa que quero te dizer é que, se você está lutando para seguir a Cristo, nunca se desanime por qualquer queda. O que acontece se cairmos de novo? Será que nosso arrependimento não foi sincero? O que acontece é que cair no pecado não é o mesmo que praticá-lo. João diz em 1 João 3:9 e em 5:18 que aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Mas o mesmo autor também nos diz em 1 João 2:1: estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nossa tarefa é entregar nossas almas impotentes ao nosso compassivo Redentor. Tal como estamos, como seres falíveis e pecadores. Não devemos confiar absolutamente em nós mesmos nem em nossas boas obras, mas sim nos conectar com o Criador da nossa existência para levar a Ele não apenas nossos fardos e preocupações, mas também nossas culpas e vergonhas, e acima de tudo, nosso desejo de mudar com a sua ajuda, e assim encontraremos descanso em Ele. Essa confissão autoriza o Espírito Santo a realizar o milagre em nós e a passar para o quarto passo, para que o arrependimento seja genuíno. E para que a obra do Espírito Santo dê fruto em nossa vida. E quando falamos do quarto passo, falamos do abandono do pecado. E aqui está o grande segredo da vitória do cristão. Para nós é impossível agradar e obedecer a Deus, mas para Deus nada é impossível. Se permitirmos que o Espírito Santo nos guie em todo o processo, ele nos levará de vitória em vitória. Em Romanos 8:13 diz: porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis.
E em Filipenses 2:13 diz que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 3 aspectos muito importantes sobre esse processo de arrependimento. Em primeiro lugar, é uma obra do Espírito Santo, como ficou muito claro até aqui. Em segundo lugar, quando é uma obra genuína de arrependimento do Espírito Santo, a tristeza que sentimos é pelo pecado e não pelas consequências dele. Sentir tristeza pelo pecado é o que faz com que comecemos a mudar de natureza. E aquilo que antes nos agradava, agora não queremos mais praticar, simplesmente porque isso nos afasta de Deus. E em terceiro lugar, é necessário que as 4 etapas aconteçam para que o arrependimento seja genuíno. Porque eu posso saber que estou fazendo algo errado e resistir ao Espírito Santo? O que antes incomodava minha consciência, agora não incomoda mais. Resisto tanto ao Espírito Santo que minha consciência se torna cauterizada. Posso ter conhecimento e tristeza, mas resisto ao Espírito Santo e a tristeza desaparece com o tempo. Posso confessar sem tristeza? No capítulo 7 de Josué conta a história de Acã. Eu resumo para você. Acã desobedeceu a Deus ao pegar alguns objetos de valor do despojo da conquista de Jericó, o que Deus havia proibido. Era um anátema. Quando o povo de Israel enfrentou a cidade de Ai, sofreu uma derrota inesperada, e Deus revelou a Josué que isso aconteceu porque alguém havia desobedecido ao mandamento de Deus. E no versículo 12, Deus diz que não poderia estar com eles até que o anátema fosse destruído. Através de um processo de eliminação, descobriram que Acã era o culpado, e ele confessou seu pecado e revelou onde havia escondido os objetos roubados. Mas a confissão de Acã não foi uma confissão originada pelo Espírito Santo, gerada pela tristeza pelo pecado cometido, e sim uma confissão tardia, pois ele já havia sido descoberto e queria evitar o castigo pelo delito. No fim, Acã foi executado e seus bens adquiridos de forma ilícita foram destruídos. Quando a tristeza não vem do Espírito Santo, em vez de gerar arrependimento, ela gera remorso, que leva ao desespero, se exatamente como aconteceu com Judas. Por isso, em 2 Coríntios 7:10 diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Posso sentir tristeza sem abandono? Claro que sim, como aconteceu com Esaú, exatamente como está em Hebreus 12:16-17, onde diz que para ele não houve oportunidade de arrependimento, embora tenha buscado com lágrimas. Na verdade, qualquer uma das 4 pode acontecer sem que se manifeste o arrependimento genuíno em nós quando decidimos resistir ao Espírito Santo. Posso abandonar o pecado sem tristeza e sem convicção? Claro, com certeza, por interesse. Posso abandonar um pecado por conveniência, por aparência, por medo de ser descoberto, para ser aceito em um grupo? Isso não é arrependimento. Uma pequena reflexão em passagem. Como poderia o Espírito Santo te convencer, te entristecer, te levar a confessar e abandonar um pecado se você pensa que a lei de Deus já não existe ou que não precisa guardá-la porque Cristo a guardou por você ou que ela foi modificada? Que engenhosa estratégia do inimigo, não acha? Deixo isso para você refletir. Se o arrependimento vem de Deus, vamos perceber por que os 4 passos acontecerão e também porque ocorrerá um milagre. O poder de Deus, que é amor, se manifestará em nós. Você sabe qual é o poder do amor? O poder de transformar vidas à imagem e semelhança do nosso Criador. É uma transformação diária que nada mais é do que o batismo do Espírito Santo. Falo sobre esse batismo neste vídeo, cujo link deixo aqui em cima caso ainda não tenha assistido. Em Jeremias 17:7-8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, e no ano da seca não se cansará nem deixará de dar fruto. Por isso Jesus disse em Mateus 3:8: Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E em Gálatas 5:22, Paulo esclarece que o fruto é do Espírito, não nosso. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque não tem a menor dúvida de que a compreensão desses temas pode significar a salvação eterna sua e da sua família, pois entendendo o tema deste vídeo,
você já sabe que, sozinho, o fracasso é garantido. Mas se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, como diz Romanos 8:37, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nos vemos no próximo vídeo.